As palavras saíram da boca de Rafael como veneno, ecoando pela sala de jantar lotada de familiares. Ela nunca foi nossa mãe! A frase cortou o ar como uma navalha, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu estava servindo a travessa de arroz quando ouvi, e minhas mãos tremeram tanto que quase deixei tudo cair. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas não eram lágrimas de fraqueza. Eram lágrimas de 43 anos de dedicação sendo jogados no lixo diante de 20 pessoas. Foi nesse momento exato que a porta-retratos com a foto do casamento caiu da parede com um estrondo seco, e o vidro se estilhaçou no chão de madeira. Todos olharam para a moldura quebrada, depois para mim. Minha filha Camila tinha os olhos arregalados, sem saber se devia me consolar ou apoiar o irmão. Meu marido Alberto permaneceu sentado, imóvel, como sempre fazia quando os filhos me atacavam. A covardia dele já não me surpreendia mais. Larguei a travessa sobre a mesa com mais força do que pretendia, e me virei para sair da sala. Ninguém me seguiu. Ouvi murmúrios, cochichos, alguém dizendo que eu era exagerada, dramática, que Rafael estava apenas bravo por causa da herança, que eu deveria entender o lado dele. Subi as escadas com as pernas pesadas, cada degrau uma lembrança dos anos que passei subindo e descendo para cuidar deles quando estavam doentes, quando tinham pesadelos, quando precisavam de colo no meio da madrugada. Entrei no quarto e tranquei a porta. Sentei na cama que dividira com Alberto por mais de 4 décadas e finalmente permiti que as lágrimas caíssem livremente. Mas não chorei alto. Nunca chorei alto. Aprendi desde cedo que chorar em silêncio incomoda menos os outros. Rafael tinha apenas 3 anos quando entrou na minha vida. Camila era um bebê de colo, com apenas 8 meses. Sua mãe biológica, Helena, tinha morrido em um acidente de carro terrível. Alberto ficou arrasado, perdido, sem saber como cuidar de 2 crianças sozinho. Eu era amiga de Helena. Trabalhávamos juntas na mesma escola. Quando ela morreu, fui visitá-lo para dar meus pêsames. Levei uma lasanha caseira e alguns brinquedos para as crianças. Nunca imaginei que aquela visita mudaria minha vida para sempre. Alberto estava destruído. As crianças estavam confusas, assustadas, chorando sem parar. Rafael me viu e se agarrou nas minhas pernas como se eu fosse a última tábua de salvação dele. Camila estendia os bracinhos para mim, querendo colo. E eu, que sempre sonhei em ser mãe, mas nunca tive a oportunidade, senti meu coração derreter completamente. Comecei a ajudar Alberto com as crianças. Ia lá todas as tardes depois do trabalho, preparava o jantar, dava banho neles, contava histórias antes de dormir. Rafael me chamava de tia Clarice no começo, mas depois de alguns meses, uma noite ele simplesmente disse: "Mamãe", ao me dar boa noite. Meu coração quase explodiu de alegria. Alberto também estava se aproximando de mim, e percebi que aquele sentimento de proteção e cuidado estava se transformando em amor. Casamos 1 ano depois da morte de Helena, em uma cerimônia simples e discreta. Eu tinha 32 anos, ele tinha 37. Para mim, era a realização de um sonho. Eu ganhava uma família pronta, crianças que eu já amava como se fossem minhas, e um homem que eu admirava e respeitava. Os primeiros anos foram mágicos. Rafael e Camila me chamavam de mãe, me apresentavam como mãe na escola, me faziam cartões no Dia das Mães. Eu ajudava com a lição de casa, participava das reuniões escolares, organizava festas de aniversário, cuidava quando estavam doentes. Renunciei a muitos sonhos pessoais para me dedicar a eles. Eu sempre quis fazer mestrado e dar aulas na universidade. Mas quando Rafael teve problemas de saúde aos 7 anos e precisou de cirurgias e tratamentos constantes, larguei tudo para cuidar dele. Ficava noites inteiras acordada no hospital enquanto Alberto trabalhava. Foram 3 anos de tratamento intensivo, fisioterapia, consultas semanais. Eu estava lá em cada momento, segurando sua mão, enxugando suas lágrimas, dizendo que tudo ficaria bem. Camila era mais tranquila, mas tinha suas próprias batalhas. Na adolescência, desenvolveu problemas de autoestima e depressão. Passei inúmeras madrugadas conversando com ela, levei em psicólogos, participei de sessões familiares, aprendi sobre transtornos de humor para poder ajudá-la melhor. Quando ela tentou se machucar aos 15 anos, foi em mim que ela ligou, chorando desesperada. Larguei tudo e corri para buscá-la. Passei semanas dormindo no chão ao lado da cama dela, com medo de que ela tentasse algo novamente. Alberto estava sempre muito ocupado com o trabalho. Ele era um bom provedor. Nunca faltou dinheiro em casa, mas a presença emocional, o colo, o aconchegamento, isso sempre foi meu território. Sacrifiquei minha carreira, minha vida social, meus hobbies.
Tudo girava em torno das crianças e de Alberto. Minhas amigas pararam de me convidar para sair porque eu sempre recusava, preferindo ficar em casa caso Rafael ou Camila precisassem de mim. Minha irmã dizia que eu estava me anulando, mas eu não via assim. Para mim, aquilo era amor. Era dedicação. Era ser mãe. Quando Rafael entrou na universidade e eu paguei metade das mensalidades com minhas economias, ele me abraçou e disse que eu era a melhor mãe do mundo. Quando Camila se casou, ela chorou no meu ombro dizendo que não conseguiria imaginar a vida dela sem mim. Eu me senti realizada. Senti que todo o sacrifício tinha valido a pena. Mas as coisas começaram a mudar sutilmente há cerca de 3 anos. Alberto herdou uma quantia considerável quando o pai dele morreu. Foi um valor substancial, cerca de R$800 mil. Ele depositou tudo em uma conta que só estava no nome dele. Quando questionei, ele disse que era mais prático assim, questão de impostos. Eu confiei. Sempre confiei nele. Mas comecei a notar que Rafael e Camila passaram a frequentar muito mais a casa depois que o dinheiro apareceu. Vinham almoçar todo final de semana, coisa que não faziam há anos. Traziam assuntos sobre investimentos, propriedades, negócios. Eu ficava na cozinha preparando a comida enquanto os 3 conversavam na sala. Sempre que eu me aproximava, mudavam de assunto ou ficavam em silêncio. Rafael começou a pressionar o pai para investir em uma empresa que ele queria abrir. Camila sugeria que Alberto comprasse um apartamento melhor, em um bairro mais nobre, e que o imóvel ficasse no nome dela para evitar impostos futuros. Eu ouvia essas conversas e tentava participar, dar minha opinião, mas era como se eu fosse invisível. Alberto sempre dizia que depois conversaríamos, mas nunca conversávamos. Os filhos me tratavam com uma gentileza superficial, mas eu sentia que havia algo de errado. Percebi que eles só me procuravam quando precisavam que eu cozinhasse algo especial, cuidasse dos netos, fizesse algum favor. Um dia, cerca de 6 meses atrás, encontrei por acaso uma conversa no celular de Alberto que ele havia deixado sobre a mesa da cozinha. Era uma mensagem de Rafael. Pai, precisa resolver a questão da herança logo. Ela não tem direito a nada, você sabe disso. Foi a mamãe que trabalhou com você para construir o patrimônio, não a Clarice. Ela só apareceu depois que a mãe morreu. Meu sangue gelou. Li e reli aquela mensagem dezenas de vezes. Será que era sobre mim? Será que Rafael realmente pensava assim? Não confrontei Alberto. Não disse nada. Mas comecei a prestar mais atenção. Notei que quando conversavam sobre o futuro, sobre os bens da família, sobre investimentos, eu nunca era incluída. Quando Alberto mencionava fazer um testamento, Rafael rapidamente sugeria que ele consultasse um advogado especializado. Camila concordava, dizendo que era importante proteger o patrimônio da família. E por família, percebi que eles não me incluíam. Comecei a me sentir uma estranha em minha própria casa. A casa que eu limpava, decorava, mantinha funcionando todos os dias. A casa onde criei 2 crianças que agora me olhavam como se eu fosse uma intrusa que eles toleravam por pena. Então veio o almoço de hoje. Toda a família reunida para comemorar os 70 anos de Alberto. Filhos, netos, cunhados, primos. Eu passei a semana inteira preparando tudo. Fiz o prato favorito de cada um, encomendei o bolo, decorei a casa. Durante o almoço, o clima estava estranho. Rafael bebia mais do que o normal. Camila tinha uma expressão tensa. Depois da sobremesa, Alberto anunciou que queria fazer um discurso. Disse que estava feliz por ter toda a família reunida, que queria aproveitar a ocasião para falar sobre o futuro. Meu coração acelerou. Achei que ele finalmente ia me reconhecer, me incluir, me valorizar. Mas não foi isso que aconteceu. Alberto começou a falar sobre como Helena havia sido a mulher da vida dele. Como ela era inteligente, trabalhadora, parceira nos negócios. Como ela o ajudou a construir tudo que eles tinham. Ele falou sobre como, após a morte dela, ficou perdido. E como foi sorte ter me encontrado para cuidar das crianças. Cuidar das crianças. Como se fosse um trabalho, uma função. Como se eu fosse uma babá que ele teve a bondade de aceitar na família. Continuou dizendo que estava organizando a questão da herança e que queria garantir que o patrimônio que ele e Helena construíram fosse preservado para os filhos e netos deles. Foi quando Rafael, já bêbado, gritou: "Ela nunca foi nossa mãe. A nossa mãe morreu. Clarice só cuidou da gente porque o pai pagava tudo. Ela não tem direito de ficar com o que é nosso." As pessoas ficaram em choque. A tia Marisa tentou acalmar Rafael, dizendo que ele estava exagerando. Mas Camila, que sempre foi mais contida, disse baixinho, mas claramente: "O Rafael tem razão, mamãe.
você foi muito boa com a gente, mas não é a nossa mãe de verdade. E essa questão da herança está causando problemas. Você precisa entender o lado do papai. Foi quando a foto caiu. O barulho do vidro quebrando pareceu acordar algo dentro de mim. Olhei para aquela foto do casamento, para o meu rosto jovem e esperançoso ao lado de Alberto, para os 2 sorrisos que prometiam amor e parceria. E percebi que aquele vidro quebrado era um símbolo perfeito. O que eu achava que tinha era uma ilusão. Sempre foi. Eu não era esposa. Eu não era mãe. Eu era funcionária. Uma babá que trabalhou 43 anos sem salário, que renunciou a tudo, que deu sua vida inteira, e agora estava sendo dispensada porque não era mais necessária. Subi para o quarto e sentei ali, em silêncio, enquanto ouvia o barulho da festa continuando lá embaixo. Ninguém subiu para me ver. Ninguém se importou. E foi nesse silêncio, nessa solidão absoluta, que algo mudou dentro de mim. Não foi raiva. Foi clareza. Uma clareza cristalina sobre quem eu era e sobre o que eu merecia. Levantei, me olhei no espelho e vi uma mulher de 57 anos cansada, mas não quebrada. Vi força onde antes só via submissão. Vi determinação onde antes só via resignação. Lembrei de algo que minha mãe me disse antes de morrer. Ela segurou minha mão e disse: Clarice, nunca confie sua segurança nas mãos de outra pessoa. Sempre tenha algo seu, algo que ninguém possa tirar. Na época não entendi completamente, mas minha mãe era sábia. Ela tinha vivido situações difíceis no casamento dela e sabia do que estava falando. Por isso, mesmo tendo dedicado minha vida à família, eu sempre mantive algo meu. Sempre guardei uma parte do meu salário em uma conta que só eu tinha acesso. Durante todos esses anos, juntei, investi, economizei. Não era uma fortuna, mas era meu. Eram 350 mil reais que eu havia acumulado ao longo de décadas. Além disso, eu nunca contei a Alberto, mas minha tia paterna, que morreu há 10 anos, me deixou uma herança significativa. Era uma mulher rica, solteira, sem filhos, e eu era a sobrinha favorita dela. Ela me deixou um apartamento em uma cidade litorânea e 200 mil reais. Vendi o apartamento 5 anos atrás e investi o dinheiro. Com os rendimentos e mais alguns investimentos que fiz, esse valor se transformou em quase 700 mil reais. Somando com minhas outras economias, eu tinha mais de 1 milhão de reais. Nunca contei porque sempre achei que não precisava. Achei que estávamos juntos, que éramos uma família, que o dinheiro de um era do outro. Que ingenuidade. Mas havia mais, muito mais. Quando Alberto abriu a empresa dele há 28 anos, ele não tinha dinheiro suficiente para registrá-la. Eu tinha recebido uma indenização trabalhista naquela época, cerca de 50 mil reais, que era muito dinheiro naquele tempo. Emprestei tudo para ele abrir a empresa. Ele me fez assinar documentos que eu não li com atenção porque confiava nele. Disse que era só uma formalidade. Descobri anos depois, quando precisei de uma cópia de documentos para um processo, que eu era sócia da empresa. Tinha 40% das ações. Alberto nunca mencionou isso novamente. Tratava da empresa como se fosse inteiramente dele. Mas eu tinha os documentos carimbados e registrados. E tinha mais uma coisa. Quando a mãe de Alberto morreu, ela deixou um testamento especificando que a casa onde morávamos deveria ser dividida entre Alberto e a irmã dele, Marisa. Mas Marisa, que morava no exterior, nunca se importou com a casa e assinou um documento cedendo a parte dela para mim, não para Alberto. Ela fez isso porque me adorava e porque queria garantir que eu teria segurança. Ela sabia como o irmão era. Eu tinha esse documento guardado. A casa estava 50% no meu nome. Alberto não sabia porque nunca se preocupou em verificar. Ele simplesmente assumiu que tudo era dele. Todas essas informações estavam guardadas em uma caixa de segurança no banco. Documentos, contratos, extratos, tudo meticulosamente organizado. Eu sempre fui organizada. Era a característica que todos ignoravam porque achavam que eu era só a mãezinha da casa. Mas eu tinha cérebro. Tinha capacidade. Tinha inteligência. Apenas nunca precisei provar isso porque estava ocupada sendo útil para todos. Naquela noite, depois que todos foram embora, desci as escadas. Alberto estava na sala tomando uísque. Rafael e Camila tinham ido embora sem se despedir de mim. A casa estava uma bagunça. Pratos sujos empilhados, copos por toda parte, comida derramada no chão. Normalmente eu já estaria limpando tudo, mas não dessa vez. Sentei na poltrona em frente a Alberto e disse: "Precisamos conversar." Ele nem olhou para mim. Apenas disse: "Não agora, Clarice. Estou cansado." "Eu também estou cansada, Alberto.
cansada de 43 anos de dedicação sendo tratada como empregada. Ele finalmente me olhou. Você está exagerando. O Rafael bebeu demais, disse bobagens. Amanhã ele vai se desculpar. Não quero desculpas. Quero respeito. Quero reconhecimento. Quero meu lugar nesta família. Alberto suspirou, como se estivesse lidando com uma criança birrenta. Você tem seu lugar. Você é minha esposa. Mora aqui. Tem tudo o que precisa. Tudo menos dignidade. Tudo menos voz. Tudo menos importância. Olha, Clarice, você sabia desde o começo que as crianças tinham uma mãe. A Helena era especial. Era diferente. Você foi muito boa cuidando delas, e eu sou grato por isso. Mas não dá para apagar o passado. Não quero apagar o passado. Quero ser reconhecida no presente. Criei Rafael e Camila. Amei, cuidei, sacrifiquei minha vida por eles. Isso não vale nada? Vale, mas tem questões práticas. A herança, os bens. Isso tudo é complicado. Os advogados disseram que o melhor é manter as coisas como estão. Você vai ficar bem. Vou cuidar de você. Aquelas palavras foram a gota d'água. Você vai cuidar de mim? Como se eu fosse uma obrigação. Como se eu fosse uma caridade. Levantei, caminhei até ficar bem na frente dele. Eu não preciso que você cuide de mim, Alberto. Eu sempre cuidei de mim mesma. Você é quem deveria estar preocupado. Ele riu. Uma risada debochada, condescendente. Preocupado? Com o quê? Com o fato de que eu tenho 40% da sua empresa. Com o fato de que 50% desta casa está no meu nome. Com o fato de que eu tenho mais de R$1 milhão guardado, dinheiro que juntei e investi ao longo dos anos. Com o fato de que eu tenho documentos, provas, contratos de tudo isso. A risada morreu nos lábios dele. Ele ficou pálido. Do que você está falando? Estou falando que você me subestimou. Estou falando que enquanto eu fingia ser a esposa submissa e dedicada, eu estava me protegendo. Porque alguma parte de mim sempre soube que um dia isso poderia acontecer. Tirei do bolso algumas cópias de documentos que eu havia separado antes de descer. Joguei na mesa de centro. Leia. É tudo verdade. Verificável. Legal. Alberto pegou os papéis com as mãos tremendo. Leu uma vez. Leu de novo. A cor foi sumindo do rosto dele gradualmente. Isso não pode ser verdade. A empresa... Eu construí sozinho. Com o meu dinheiro. E você me fez sócia. Está tudo registrado. Você pode ligar para o seu advogado amanhã e verificar. E a casa? 50% minha. Presente da sua irmã, com escritura e tudo. Ela sabia que eu precisaria de proteção. Ela é mais esperta que você. Alberto deixou os papéis caírem no chão. Passou as mãos pelo rosto. O que você quer? Respeito. Reconhecimento. E se isso não for possível, quero a separação dos bens e minha parte do que é meu por direito. Você não pode fazer isso. Vai destruir a família. A família já está destruída, Alberto. Você permitiu que seus filhos me humilhassem. Você nunca me defendeu. Você me tratou como empregada durante 43 anos. Eu só estou abrindo os olhos agora. Ele se levantou, tentou se aproximar de mim. Clarice, você está nervosa. Vamos dormir. Amanhã conversamos com calma. Não vou dormir aqui hoje. Reservei um hotel. Amanhã de manhã, meu advogado vai entrar em contato com você. Você tem uma semana para decidir. Ou reconhece meus direitos, me dá o respeito que mereço e conversamos sobre como seguir em frente, ou eu inicio o processo de divórcio e reivindicação dos meus bens. A escolha é sua. Subi, peguei uma mala que já havia preparado e desci novamente. Alberto estava sentado no sofá, com a cabeça entre as mãos. Não senti pena, nem raiva. Senti paz. Uma paz que não sentia há décadas. Saí pela porta e não olhei para trás. Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional. Rafael me ligou, gritando, dizendo que eu era uma interesseira, que sempre soube que eu estava atrás do dinheiro da família. Camila mandou mensagens dizendo que eu estava destruindo a família, que ela nunca imaginou que eu pudesse ser tão cruel. Mas não recuei. Mantive minha posição. Meu advogado foi excelente. Apresentou todos os documentos, comprovou tudo. Alberto tentou negociar, mas eu fui irredutível. Queria meu reconhecimento legal, ou queria minha parte e minha liberdade. Depois de 2 semanas, Alberto cedeu parcialmente. Propôs um acordo. Reconheceria oficialmente minha parte na empresa e na casa, mas pediu para não nos divorciarmos, pelo menos não ainda. Disse que precisava de tempo para processar tudo. Eu aceitei, mas com condições.
Ele deveria fazer um testamento reconhecendo meus direitos. Deveria fazer uma reunião com Rafael e Camila e deixar claro que eu tinha direitos legais sobre os bens. E deveria me tratar como esposa, não como empregada. A reunião com os filhos foi devastadora. Rafael estava furioso. Camila chorava. Mas quando viram os documentos, quando o advogado explicou a situação legal, perceberam que não tinham escolha. Eu não estava pedindo. Estava reivindicando o que era meu. Alberto, com a voz tremendo, disse aos filhos que eles haviam sido injustos comigo, que eu merecia respeito, que sem mim, eles não teriam se tornado as pessoas que eram. Rafael saiu batendo a porta. Camila ficou, mas estava claramente em choque. Antes de ir embora, ela se virou para mim e disse: "Eu não sabia que você tinha tudo isso. Você sempre pareceu tão... frágil." Olhei nos olhos dela e disse: "Frágil não. Dedicada. Tem diferença. Eu escolhi colocar vocês em primeiro lugar. Mas escolha não é fraqueza. E agora estou escolhendo me colocar em primeiro lugar." Voltei para casa uma semana depois, mas não como a mesma pessoa. Contratei uma empregada para ajudar com a limpeza e a cozinha. Voltei a estudar, me matriculei em um curso de especialização que sempre quis fazer. Comecei a sair com amigas, retomei hobbies que havia abandonado. Alberto observava tudo em silêncio. Ele era gentil, mais atencioso, mas eu sabia que era medo, não amor verdadeiro. Rafael não falou comigo durante meses. Camila tentou aproximação algumas vezes, mas era protocolar, formal. Os netos continuavam vindo me visitar, porque gostavam genuinamente de mim, e isso me confortava. Pelo menos para eles, eu era avó de verdade. 6 meses depois do incidente, Alberto teve um problema cardíaco e precisou ser hospitalizado. Foi grave. Ele poderia ter morrido. Rafael e Camila correram para o hospital, e pela primeira vez em muito tempo, vi medo real nos olhos deles. Medo de perder o pai. Fiquei no hospital dia e noite. Cuidei dele como sempre cuidei. Não porque tinha que cuidar, mas porque escolhi cuidar. Porque apesar de tudo, ainda havia resquícios de sentimento ali. Quando Alberto teve alta, ele me chamou para conversar a sós. Segurou minha mão e disse: "Eu fui um covarde. Permiti que meus filhos te desrespeitassem porque tinha medo de confrontá-los. Tinha medo de que eles me vissem como traidor da memória da mãe deles. Mas a verdade é que você foi a pessoa mais importante da minha vida nas últimas décadas. Você criou meus filhos. Você fez desta casa um lar. E eu não te valorizei. Me desculpe." Eram palavras que eu esperava ouvir há anos. Mas agora, elas chegavam tarde demais. Tarde demais para consertar 43 anos de invisibilidade. Tarde demais para apagar a humilhação daquele almoço. Eu agradeci pela honestidade, mas disse a verdade. "Alberto, eu te perdoo, mas não esqueço. E não sei se consigo voltar a confiar em você como antes." Ele acenou com a cabeça, lágrimas nos olhos. "Eu entendo, mas me dê uma chance de mostrar que posso ser melhor." Dei essa chance. Não porque ele merecia, mas porque eu escolhi. Porque aprendi que força não é apenas lutar e ir embora. Às vezes, força é ficar e estabelecer limites. É exigir respeito. É mostrar que você não pode ser descartada ou ignorada. Rafael eventualmente pediu desculpas. Foi difícil para ele. Eu via isso. Ele tinha que confrontar a própria culpa, a idolatria que fazia da mãe falecida, o desconforto de aceitar que eu tinha sim sido mãe dele, mesmo sem laços de sangue. A desculpa não foi perfeita, mas foi sincera. Ele disse que estava confuso sobre herança, dinheiro, e que deixou o lado ganancioso superar o lado humano. Disse que repensou muita coisa depois que quase perdeu o pai, e que percebi que eu sempre estive ali, em todos os momentos importantes da vida dele. Camila foi mais rápida em se reconectar. Ela veio me visitar sozinha, trouxe flores e chorou pedindo perdão. Disse que estava com vergonha, que não conseguia olhar para mim sem lembrar das palavras cruéis que falou. Disse que na terapia estava trabalhando as questões dela com maternidade e que percebeu que eu era a mãe dela de todas as formas que importavam. O sangue não define família. O cuidado define. Hoje, 1 ano e meio depois daquele almoço fatídico, minha vida é completamente diferente. Continuo casada com Alberto, mas nosso relacionamento mudou. Agora somos parceiros de verdade. Ele me consulta sobre decisões, me inclui em conversas sobre finanças, me respeita publicamente. Os filhos me tratam com carinho e respeito genuínos. Não é perfeito, mas é honesto. Aprendi que não podemos esperar que os outros nos valorizem se nós mesmas não nos valorizamos.
Passei 43 anos me anulando, achando que sacrifício era amor. Mas amor também é amor próprio. Também é estabelecer limites. Também é dizer não quando necessário. Aquela foto que caiu da parede naquele dia fatídico continua quebrada. Eu não a consertei propositalmente. Ela fica ali, no aparador da sala, como lembrete. Um lembrete de que coisas quebradas às vezes precisam permanecer quebradas para nos lembrar do valor do que foi restaurado dentro de nós. Ainda ajudo meus filhos quando precisam. Ainda cozinho para a família nos domingos. Mas agora faço porque quero, não porque é esperado de mim. E se não quiser, não faço. E está tudo bem. Porque finalmente entendi que meu valor não está no que faço pelos outros, mas em quem eu sou. A cicatriz daquela frase, ela nunca foi nossa mãe. Ainda dói às vezes, mas não me define mais. Porque eu sei quem eu sou. Sou Clarice. Sou mãe, mesmo sem ter gerado. Sou esposa, mesmo tendo sido desrespeitada. Sou forte, mesmo tendo me permitido ser vulnerável. Sou rica, mesmo tendo sido tratada como se não tivesse valor. E, acima de tudo, sou livre. Livre da necessidade de aprovação. Livre da prisão do sacrifício não reconhecido. Livre para viver minha vida nos meus termos. E quando olho para trás, para aqueles 43 anos, não me arrependo. Porque cada momento, cada sacrifício, cada lágrima silenciosa me trouxe até aqui. Me transformou na mulher que sou hoje. Uma mulher que não se curva mais. Uma mulher que conhece seu valor. Uma mulher que escolhe a si mesma. Se essa história te tocou, curta, compartilhe e comente de onde você está ouvindo. Quero saber até onde minha história vai chegar.